Bom dia a todos e a todas. Bom dia também ao Fórum Internacional da Felicidade. É com muito prazer, muita honra que participo deste fórum. Venho, como vou ter a oportunidade de falar um pouco mais à tarde, depois eu apresento um pouco melhor. Venho de Coimbra, da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Estou aqui porque, em rigor, sou amiga da Eduarda, não sei onde é que ela está. Não está? Os amigos são sempre assim, não estão quando a gente mais precisa deles. O problema de amigo grande é que trata a gente como se a gente fosse família, não é? Então pronto, é isso. Vamos dar início já a esse painel de saúde integrativa que eu penso que pode realmente ser um grande contributo para a nossa felicidade, não é? Na medida em que nos pode ajudar a tomar inclusivamente algumas decisões, que é no fundo é isso. Sempre que a gente fala em saúde, sempre que a gente educa em saúde, trata em saúde, previne em saúde, a gente sempre tem no fundo a esperança que as pessoas, com a nossa informação, com o esclarecimento de algumas atitudes, com o desenvolvimento de algumas competências, elas tomem as melhores decisões para a sua saúde. A gente tem sempre essa esperança. Eu sou psicóloga, sou professora de educação para a saúde. Olha, eu não consigo educar ninguém. Não é? É porque, e isso eu acho que eu venho aqui buscar este painel, um pouco também da sabedoria de todas as pessoas que aqui estão, no sentido de me ajudarem a compreender porque é que eu não consigo educar os meus alunos que escolhem a cadeira, a unidade curricular de opção de educação para a saúde. Sempre a gente faz uma monitorização, sempre a gente faz não sei o quê, eu proponho, faço propostas, arranjo aplicações por telemóvel para eles controlarem quando bebem, quando dormem, quando fumam, quando não sei o quê, né? Eles perguntam logo, tem aplicação com bolinha vermelha também? Vocês botam bolinha vermelha nos filmes? Não, né? Não sabe o que é bolinha vermelha? Aqueles filmes especiais que fazem as pessoas transpirar. Saúde, né? Então eles estão sempre criando mais aplicações para tudo, mas eu não consigo, a gente não sai dessa história. Então hoje, com o caso que nós vamos aqui discutir, eu agradeço imenso todas as vossas reuniões preparatórias desta mesa, à Patrícia Mel, que é da medicina integrativa e como ginecologista, ela traz-nos hoje exatamente aqui um caso para a gente ver a discussão que foi gerada entre estes participantes da mesa, com a participação da Maria Lúcia Liz, que é da Unicamp do Departamento das Artes Corporais. É professora, calculo? É professora? Está apresentada, é o meu sonho, é a minha felicidade. Eu não disse que eu vinha aqui encontrar soluções para as minhas questões. O Caio Portela, que é da Naturologia e que é coordenador do curso de Naturologia, exatamente, da Nhami Brubi, certo? Ok. E a Carla Colombo, que é à minha esquerda, que é da Secretaria da Saúde de São Paulo e que coordena as oficinas e os cursos de meditação para profissionais de saúde. Está bom, meu português? Então, não precisa botar o sotaque lá do Rio, não? Né? Não precisa. Então, pronto. Ok. Então, o que nós vamos aqui hoje fazer, eu vou passar a palavra já à Patrícia, ela vai-vos apresentar a saúde integrativa, o conceito, o caso, e vai gerir exatamente essa oportunidade de nós aqui assistirmos a uma discussão
no mindset da saúde integrativa, na mentalidade da saúde integrativa, porque essa é uma questão que eu largo desde já. Quem tem mentalidade de saúde integrativa, todo mundo levantou o braço, está vendo? Quem tem mentalidade de saúde integrativa, como é que nós podemos realmente, não sendo profissionais de saúde, sendo, por exemplo, profissionais de educação, sendo pessoas comuns, tendo a nossa profissão no dia a dia, como é que nós podemos realmente ganhar este mindset, esta mentalidade de saúde integrativa? Agradecer muito a todos vocês a presença, agradecer muito ao fórum, mais uma vez à minha amiga Eduarda, continua ausente, certo? Confirma-se aquilo que eu falei, não é? Dos amigos e tal. Vou passar a palavra então à Patrícia e a gente vai conversar nos próximos 40 minutos. Hoje é o seguinte, ela vai falar, depois vai interromper, vão falar os colegas. Aí, se alguém tiver alguma questão que acho que é oportuna para o momento, por favor, levanta o braço e a gente tenta escutar e integrar essa pergunta na nossa comunicação, tá? Muito obrigada pela vossa atenção. Força, Patrícia. Obrigada, bom dia a todos, bom dia, minhas lindas, espero poder discutir bastante com vocês. Eu queria agradecer à comissão organizadora por estar aqui hoje, para mim é uma honra mesmo, principalmente para falar um pouquinho do que eu mais gosto de fazer, né? Só para vocês entenderem, para eu começar, eu me especializei dentro da ginecologia em mastologia, e na mastologia eu tive a oportunidade de trabalhar num serviço muito bacana, e era multiprofissional, multidisciplinar e modelo interdisciplinar. E lá eu aprendi outros saberes, outros olhares. Isso para mim foi muito rico, sabe? E aí eu comecei a buscar outras coisas e foi na medicina, na saúde, né, integrativa que eu realmente me encontrei, que afina muito o meu coração. E eu trouxe aqui um caso, uma experiência para vocês viverem isso junto com a gente hoje, tá? Então, vou levantar aqui para passar o caso para vocês. Vamos lá. Como a Rosário falou, a gente vai discutir. Chegou no meu consultório uma paciente muito preocupada, 46 anos, e muito preocupada porque achava que podia ter um câncer de mama. Tinha dado no exame de rotina dela um nódulo na mama. E ela estava muito angustiada. E quando eu fui olhar, ela não tinha nenhum antecedente familiar para câncer de mama, isso é importante nesses casos. Ela tinha os exames, mamografia e ultrassom de mama mostrando um nódulo provavelmente benigno. E tinha também no exame clínico um nódulo que era benigno. Falei, puxa, pode ficar super tranquila, não é nada. A conduta aqui é protocolar, controle em 6 meses. Tranquilizei a pessoa, poderia, né, ter tranquilizado, parado aí. E beijo, tchau. Essa é a conduta na medicina que a gente chama de convencional. Tá tudo bem. Na verdade, sim, não está errado, isso é importante. Mas, será que é só isso? Será que o foco tem que estar só na doença? Importante conhecer a doença, saber tratar. Sim, mas será que o ser humano é só isso? Será que foi o nódulo que veio conversar comigo ali naquele dia? Na verdade, assim, esse tipo de abordagem vem desde as escolas, desde a faculdade, né? Então eu nem culpo os colegas, mas infelizmente é assim que tem funcionado. E aí a gente pode parar e se perguntar, por que não olhar para essa pessoa com o coração? Por que não abrir o coração e tentar ver o ser humano que está ali atrás, o ser integral, tentar ver a origem daquele problema? Será que esse nódulo, será que aquele desespero era só por causa do câncer de mama? Será que não tem mais coisa ali atrás, né? Então a gente pode parar, escutar com afeto, com atenção, dialogar com essa pessoa, reverenciar a presença dela ali, né, com compaixão. Isso é um dos pilares da saúde integrativa, humanizar o atendimento. Mas não basta só humanizar, tem um outro pilar, o pilar do conhecimento. Eu não quero que vocês entendam isso aqui não, tá, gente? Eu só trouxe para mostrar para vocês que a gente tem que estudar bastante também, não é só o olhar com o coração. O coração também serve para a gente ir a fundo, porque nós somos seres muito complexos. O ser humano é complexo, vocês acabaram de ver o Ricardo falando, aqueles nomes difíceis, aquilo só no cérebro. Imagina, cada um dos nossos órgãos tem todos os nomes piores ainda, e é muito complexo. Nós somos seres integrais,
E todas as funções do nosso organismo dependem das outras. Uma é interrelacionada com a outra. Do nosso corpo físico, que é interrelacionado com o mental, emocional e espiritual. Nós somos seres multidimensionais, até transdimensionais. A nossa ciência ainda não consegue explicar muito isso, mas já está no caminho. Isso aqui é o que a gente tem. E tudo isso sofre influência da nossa genética e sofre influência do nosso estilo de vida. Dependendo de como é o nosso sono, se a gente faz ou não faz exercício, do que a gente come, do que a gente bebe, se a gente é estressado ou não é, dos relacionamentos em trabalho, em família, tudo isso influencia na nossa genética. Vocês já ouviram falar de expressão gênica? Genética não é destino? A gente pode ter uma genética, nós somos seres humanos, nós temos DNA, e é ele que vai simplesmente dizer o que a gente vai ser? Não necessariamente. É o todo, é o meio ambiente, são os nossos comportamentos, é o nosso ser integral que vai agir nessa genética, fazendo os genes de saúde ou de doença se expressarem. Então, com todo esse olhar, com todo esse conhecimento, aqui vem de novo, deixa eu passar para cá, aqui vem de novo o caso. O que a gente pode extrair dessa pessoa, o que a gente pode entender dessa pessoa que estava ali. Além do nódulo, ela tinha muito cansaço físico, estava sem energia, tinha uma tensão muito grande no trabalho, estressada, com explosões emocionais, acessos de raiva, estava muito preocupada porque ela não conseguia mais se controlar. Memória ruim, insônia, só dormia 4 horas por noite, cabelo caindo, isso para a mulher é grave, né? Inapetência, ou seja, não conseguia comer, estava emagrecendo, e quando comia tinha muita vontade só de gordura e carboidrato. O que ela amava era queijo, mas aí dava cólica, quase não bebia água, e se enchia de café. Estava realmente estressado, intestino desequilibrado, prendendo e soltando, TPM, com irritabilidade, humor depressivo, piora do cansaço nesse período, ainda assim fazia atividade física forte, corria 3 vezes por semana, e estava sentindo queda da imunidade, tendo dores de garganta, sinusite, candidíase. E ela costumava se tratar com homeopatia e nem isso estava mais conseguindo. Ela estava sendo obrigada a usar antibióticos e corticoides por causa dessa queda de imunidade, contra a vontade dela. No exame clínico, que é importante também, ela se mostrava pálida, emagrecida, tinha um olhar triste, estava desidratada. E os exames de laboratório, né, que complementam bastante para a gente, mostravam mesmo, né, uma queda importante dos níveis de nutrientes, vitamina D baixa, vitamina B12 baixa, magnésio baixo, ferro baixo, zinco baixo, tudo baixo. Queda dos níveis hormonais, principalmente das glândulas adrenais, que são as glândulas que são responsáveis pela nossa energia, né? Aqueles hormônios que são as nossas ferramentas para ir para a guerra, estavam todos baixos também. Ela estava em exaustão e em desequilíbrio metabólico também. Então, aquilo que eu chamo de GPS da saúde estava mostrando para a gente que se ela continuasse naquela rota, ela ia cair no buraco, que a gente chama de doença. Mas que bom que a gente tem todas essas informações e pode mudar de caminho. E a nossa função é explicar isso, mostrar para a pessoa. Mas quem realmente vai ter que fazer é ela. Ela é responsável pela própria escolha. Ela tem que ter uma atitude ativa. Não mais passiva como na medicina convencional. É fácil tomar um remedinho, falar que vai baixar o colesterol, pode comer o que você quiser, não fazer exercício, está tudo certo. Tomou aquele remedinho, beleza, não vai acontecer mais nada. Vai acontecer, né? Vai acontecer sim, pior de tudo que vai. Agora, se você tiver escolha de ativamente conhecer o que pode te trazer benefícios, saúde e felicidade, você vai ter que se mexer. Também não é fácil, mas é a partir lá de dentro que a gente vai poder melhorar e ir para uma rota de saúde, chegando numa praia bem bonita, né? Eu trouxe aqui essa frase da Patrícia, querida que está aqui, que eu acho que é a maior definição de doença que eu já vi. É uma sirene bem barulhenta que a gente tem dentro da gente. Toda vez que nosso coração fica apertado, ela grita bem alto. Mas às vezes a gente está distraído e nem ouve. Aí ele toca a sirene para a gente saber que ele está precisando de nós. Procure bater um papo com o seu coração. O problema maior era lá no coração, né? Então agora a gente vai parar um pouquinho para discutir sobre o que eu coloquei aqui.
Bom dia, meu nome é Carla, né? E eu vou me apresentar um pouco e falando também das práticas integrativas através de poesia. Poesia, eu sou fonoaudióloga e a poesia tem me acompanhado desde que eu sou pequena. E tem uma poesia da Sofia Andressen, que é uma poeta portuguesa, em homenagem, né? Ela chama Ausência e fala assim: um deserto sem água, numa noite sem lua, num país sem nome ou numa terra nua, por maior que seja o desespero, nenhuma ausência é mais funda do que a tua. E esse por tua, né, a gente pode entender tanto uma ausência do outro, né, e do profissional de saúde que atende, mas também essa ausência de si mesmo. Então nós adoecemos muito por estarmos longe de casa. Nós adoecemos por modos de viver, de sentir, de agir, de pensar. E aí, o que a proposta da prática integrativa na relação com o paciente, que eu aprendi com o Caio, que eles chamam de interagente, que eu acho que é uma palavra mais interessante, o que isso possibilita? Um encontro, né? O que a gente faz nas práticas integrativas é um encontro de amor, sim, né? E ainda bem que tem gente que dá nome para o amor de um outro jeito, né? Então, Humberto Maturana fala que o amor é a aceitação das células, é a aceitação do outro como legítimo outro. Então, o que as práticas integrativas fazem é abrir espaço para o outro, é abrir espaço para o corpo do outro poder ganhar um movimento, é abrir espaço, talvez, para a energia poder fluir. Então, a gente vai trabalhando com abrir espaços para uma escuta que não sabe, a gente não sabe para onde vai, a gente não escolhe por ninguém, né? Eu acho que esse é um princípio básico da prática integrativa. A gente vai junto, a gente conversa. E aí a palavra conversa, né? A etimologia vem um pouco assim da origem mesmo, de conversar, de dar a volta juntos. E a gente vai dando volta juntos, até chegar num lugar juntos, né? Então a gente não conduz ninguém, mas a gente apresenta possibilidades, né? Então eu acho que a prática integrativa, quando ela fala de uma escolha, ela fala assim, tem uma poesia da Cecília Meirelles que diz assim, ou isso ou aquilo. E é uma poesia de criança e fala assim, ou eu compro um doce ou eu fico com dinheiro, ou eu calço uma luva ou eu ponho um anel. Então o tempo inteiro nós temos escolhas na vida, o tempo inteiro a gente está tendo que escolher alguma coisa. E as práticas integrativas então falam, olha, o paciente tem autonomia, o paciente fala em próprio nome, o paciente tem autoridade, porque a vida é dele. E nas práticas integrativas também a questão não é uma única escolha. Mas é o remédio, é o reiki, é o tai chi, é a vida em todas as suas múltiplas dimensões. Então o que a gente trabalha nas práticas integrativas é potencializar e libertar a vida onde ela fica aprisionada. Acho que um pouco é isso que eu gostaria de falar nesse momento. Bom, acho que quando a gente fala desse movimento de saúde integrativa, acho que um primeiro passo é a gente entender, né, o lugar que a gente está na saúde. A gente chegou meio que num beco sem saída, né, para muitas questões, e a gente está precisando de um novo olhar. Então, quando eu vejo o movimento de saúde integrativa, de práticas integrativas, né, N nomes que a gente pode dar, né, para esse movimento global que tem acontecido, esse movimento tem um propósito de existir, né? Eu acho que ele vem responder um pouco de uma necessidade que se apresentou, né, de uma dificuldade que a gente está tendo de lidar com uma doença crônica, né, que não dá para ter um olhar mecânico para isso só e esquecer o indivíduo. A pessoa precisa estar inteira no processo para que aquilo seja efetivo.
Coisa que a gente antes tinha aquela possibilidade, aquela ilusão, né, de dar o remédio e resolve tudo e estava tudo certo, né? Com a doença infecciosa, né, a gente imaginava que isso era ótimo, né? Então eu dou lá o antibiótico e eu curei tudo e a pessoa está resolvida, né? Como se o indivíduo não tivesse nenhum papel naquele processo, como se ele não fosse parte integrante daquele processo. Então eu vejo esse movimento todo aí como uma necessidade do todo, assim. Então a gente falar de saúde como uma saúde do próprio contexto do ser humano mesmo, né? Como é que a gente tem ressignificado essa área da saúde? Eu acho que a gente tem pensado nesse tema da felicidade, né? E eu acho que a felicidade está intrinsecamente conectado com a nossa capacidade de manejar essa instância do propósito de vida, né? E que a nossa saúde está alinhada com esse propósito, né? Eu acho que não tem como separar isso. Ter saúde é muito conseguir dar significado para o que está vivendo e transformar aquilo em sabedoria, né? E felicidade vai na mesma linha, quer dizer, como é que eu manejo o aprendizado? A doença, ela é um sinal, ela está me dizendo alguma coisa. Tem um aprendizado intrínseco nesse processo. E aí eu posso aproveitar esse aprendizado, transformar isso em experiência, ou eu posso simplesmente deixar isso embora, né, e deixar isso passar em branco, né? O que a gente acaba fazendo, a gente terceiriza o processo, né? Então a gente adoece e terceiriza a doença para alguém cuidar, como se fosse tomar uma pílula, ou fazer uma cirurgia, ou fazer alguma coisa mágica que vai resolver aquele problema. Mas a gente adoeceu em várias instâncias. A gente não adoece só no corpo, né? Acho que está tudo conectado, né? Então, o Ricardo, na palestra anterior, falou um pouco de níveis, né? Ele falou lá dos múltiplos reinos, né? Acho que a gente pode entender também o ser humano a partir de vários níveis. A gente não tem só um nível físico-biológico, né? A gente esquece de uma coisa importante que eu queria trazer para cá, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema da felicidade, que é a questão da nossa energia vital, né? Então a gente está numa era onde o profissional de saúde não está acostumado a olhar para esse campo do vital. Ele não sabe o que é vitalidade, não sabe medir a vitalidade, olhar para ela, sentir a vitalidade, e não sabe ajudar aquela pessoa a recuperar a própria vitalidade. Então, e as medicinas tradicionais, elas são muito boas nisso, né? Elas são chamadas de medicinas vitalistas por causa disso, porque elas estão tentando resgatar a vitalidade daquele organismo. E tem uma clínica desse processo. Vocês aqui no auditório, quando tem um grande insight, então vocês estão lá quietinhos, de repente tem um grande insight na vida. O que acontece com o corpo de vocês no momento do insight? O que acontece com a postura física? Fica ereta, a coluna se alinha, a nossa energia sobe ou desce? Sobe. Olha que interessante, né? Essa instância da nossa dimensão espiritual, né, que é aquilo que nos conecta com o propósito de vida, que a gente às vezes não consegue enunciar qual que é o nosso propósito de vida. Mas a gente tem paixões, a gente tem direcionamentos, tem coisas que a gente faz e que a gente percebe que nos dão energia, que animam a nossa vitalidade, que alinham a nossa coluna, né? Que trazem esse silêncio e essa satisfação interior, né? E a gente não considera isso como um fator fundamental na terapêutica em saúde, né? Se eu não dou para o indivíduo a condição de ter esses insights, de transformar aquilo em aprendizado, de se silenciar, né? De aprender que está tudo integrado, que não dá para separar, né? Eu gosto de pensar que a medicina chegou num ponto onde as pessoas sofrem de uma doença chamada fragmentação. A própria tecnologia de cuidado, como ela é concebida, fragmentada, gera doença. A gente tem uma prevenção quaternária para fazer, né? A gente tem uma iatrogenia, a gente tem um problema causado pelo próprio sistema terapêutico que fragmenta, né? Não dá para separar corpo-mente. As duas coisas estão entrelaçadas. A gente separa só para poder discernir, né? A mente tem essa função, ela precisa criar categorias para enxergar. Agora, uma coisa é eu enxergar, outra coisa é eu separar e não correlacionar essas coisas. A gente faz um Frankenstein sem costura. Então, a gente junta as partes, mas não tem costura, não tem amarra, né? Fica uma coisa sem base.
Então essa questão da vitalidade para mim é um centro, né? Ela é meio que como se fosse uma bússola de que para que lado eu vou na minha vida que a minha vitalidade flui e para que lado eu perco essa vitalidade, né? Então tem um aprendizado intrínseco aí das medicinas tradicionais, né, que amarra um pouco todo esse processo. Então, acho que eu queria trazer um pouco desse conteúdo, né, dessa reflexão, do quanto que, né, a resposta da vitalidade é uma resposta que nos direciona para um outro nível do cuidado em saúde, que depende de uma autoobservação, de consciência, né? E depende de um autoconhecimento que vai sendo construído. Então, se a gente pensar em saúde integrativa, a gente tem que pensar no indivíduo e nessa autogestão desse campo vital. Acho que é isso. Então, bom dia, pessoal. Eu queria dizer que quando eu estava assim na vida, eu estava me sentindo uma planta sedenta, sabe, no deserto, como você falou. Mas aqui eu estou me sentindo regada de novo. Eu achei as intervenções de vocês muito legal. Difícil de ouvir essas palavras, né? As poesias, né? E a escolha da Patrícia, do caso, eu achei muito relevante, porque ela mostrou como a pessoa veio super preocupada com o nódulo. Achei incrível você falar, foi o nódulo que veio me procurar. E ela não se deteve no nódulo. Com isso, eu acho que você pode ter tido uma ação preventiva, no sentido dela se conhecer mais, que não era só aquele nódulo, e evitar problemas maiores para ela, né? Eu vou falar algumas coisas no caso do que eu faço, né, do meu ofício, que são as práticas corporais da medicina tradicional chinesa. E a gente, assim, eu costumo dar assessoria, inclusive, para terapeutas, para eles saberem como é que usa essas práticas chinesas nesses casos, né? Como é que integra as práticas corporais chinesas nesse caso. No caso de nódulos, dentro da medicina tradicional chinesa, diz que quem produz nódulos é a função do baço estômago. Função, não é só o órgão, né? Mas é a função deles. Eles, como diz o Caio, produzem a vitalidade pós-natal. E se o baço estômago não está funcionando bem, ele não circula os líquidos e vai produzindo nódulos, né? E tem um outro aspecto que é muito importante, que é no caso mais, vamos dizer, das virtudes, porque o baço estômago dentro da medicina chinesa é o centro. E ele tem a ver com uma virtude que eu acho fundamental em qualquer tratamento, que é a fé, entende? Como que eu posso ter fé, uma estabilidade, ter fé em mim mesmo, ou ter fé no tratamento, né? E todos aqueles sintomas de cansaço, o cansaço é porque o corpo está muito pesado, sabe? Assim, tipo, cheio de... está circulando. Eu tive a oportunidade de acompanhar vários médicos chineses na década de 70, 80, porque chegavam esses médicos, eles não falavam português e eu traduzia para eles. E eu via a preocupação deles em qualquer desequilíbrio, de proteger o baço estômago, sabe? Por exemplo, você falou que ela era colérica e tal. Isso afeta o fígado, porque a cólera afeta o fígado. E o fígado não tem sintoma, o sintoma dele é atrapalhar o baço estômago. Então, além dos tratamentos,
exercícios adequados que a pessoa possa fazer. E o exercício, a pessoa tem que entender que é ela que faz. Entende? É como se fosse o terapeuta dentro dela, acompanhando ela todo dia. Ela não pode ir no terapeuta todo dia. Mas aquele exercício, né, que a médica deu para ela deve, como é que fala? Introjetar como se fosse o médico dentro dela fazendo aquilo todo dia, e a fé de que aquilo vai é uma relatividade. O que é um nódulo perante toda essa potência de vida? Então, inclusive dentro da medicina chinesa, não ficar focando as impossibilidades, mas as possibilidades, né? Então, é assim, o que ela gosta de fazer, se ela está fazendo, né? Sabe, assim, as possibilidades, tá certo, ela talvez não possa correr, não possa pedalar, mas o que ela pode fazer, entende? Se ela não tiver muita vitalidade, sempre tem um exercício que vai poder fazer. Tem na medicina chinesa exercícios simples, né? Muito obrigada. Tem alguma questão, a plateia tem alguma questão que queira colocar desde já? A propósito do caso, a propósito dos princípios, a propósito dos pilares que ouvimos aqui falar, a propósito das práticas, das preocupações. Alguém está a pensar? Na última vez que foi à ginecologista ou que foi ao urologista, no caso dos homens, né? Porque as mulheres têm esta grande vantagem de ter o aparelho, o sistema urinário separado do sistema reprodutivo. Os homens têm essa grande desvantagem que a natureza lhes pregou de terem os dois juntinhos, né? Alguém está pensando nisso? Não, sou eu. Sou eu que estou pensando nisso, né? Porque a minha última visita, a minha última interação com a ginecologia foi fantástica. E eu agora, quando eu voltar, eu vou falar para a minha ginecologista: parabéns, você é uma médica integrativa. Porque eu fui recentemente operada, retirei o útero e ovários, teve que ser coisas benignas, não é? Mas tive que retirar. E agora que eu vos ouvi falar, não, eu acho que eu devia ter pago ainda melhor o serviço, porque o hospital onde eu estive foi integrativo, a minha ginecologista é integrativa e eles realmente, eu hoje estou aqui porque a cirurgia foi há muito pouco tempo. Eu vim para aqui, para o Brasil, com recomendações integrativas, né? Você vai com uma mala, mais outra bem pequenininha, e não pega nenhuma, tem que arranjar alguém para carregar as suas malas. Você pode fazer alguns exercícios, mas não pode fazer todos. Você vai porque você gosta muito do Brasil, você agora o Brasil vai te fazer muito bem, não tem razão para ficar aqui desse lado do mundo, onde não acontece nada, mas você vai com atenção, vai com cuidado, você presta atenção na sua saúde, não só naquilo que você é por dentro, naquilo que você é por fora, no que você pode fazer, o que você não pode. Eu estava aqui hoje a escutar vocês e estava aqui a pensar que eu vou ter que levar um presente aqui do Brasil para a minha ginecologista. Vou passar a palavra para você. Vamos saber a continuidade. Mas só para resumir, faltou falar assim, que saúde não é só a falta da doença, saúde é o equilíbrio mesmo entre o corpo,
A mente, a emoção e o espírito. Se um deles não estiver equilibrado, a gente não vai chegar na saúde, né? Que é tudo isso que eu vi tão lindamente agora, né? É gostoso trocar esses olhares. Mas, gente, então na época foi proposto para essa paciente algumas orientações, só lembrando que essas orientações são sempre personalizadas, cada indivíduo é único e se beneficia de uma ou de outra coisa, não é igual para todo mundo, né? Então, como aqui foi dito, realmente ela foi convidada a repensar a vida pessoal e profissional, lembrar do que ia fazer feliz, colocar-se em primeiro lugar, melhorar a autoestima, diminuir o ritmo e o estresse emocional. Então ela foi convidada a fazer práticas de manejo de estresse, e as práticas chinesas são maravilhosas para isso também, né? E foi o que ela foi fazer. A fitoterapia é muito importante e atua em todas essas áreas, melhora o sono, tem fitoterapia, a essência das plantas é muito importante e atua muito bem no nosso organismo, né? Ativando os processos de autocura que o nosso organismo já conhece, né? Então, tem planta que ajuda no estresse, tem planta que ajuda no sono, na imunidade, na energia, na vitalidade, e a fitoterapia foi realizada para ela, além do controle do nódulo de mama, claro. Mas melhorar a alimentação também foi importante, no caso dela foi importante também fazer uma suplementação de nutrientes que faltavam, o uso de probióticos que melhoram a saúde intestinal, que melhoram o neurotransmissor, que melhoram o sistema imune. E pensamos, se necessário, futuramente até numa modulação hormonal, pensando aqui bem no corpo físico mesmo. Tudo isso pensando na promoção da saúde. E aqui, então, eu trouxe a definição de saúde integrativa. Acho que já deu bastante bem para entender que a saúde integrativa, então, é a prática que reafirma a importância da relação médico-paciente, com foco na pessoa como um todo. São muitas questões, muitas dimensões envolvidas aqui, embasados em evidência, e que usa de todas as abordagens terapêuticas apropriadas para alcançar saúde e cura. Então, todas essas abordagens são apropriadas, são importantes, são necessárias, mas cada um tem a necessidade de uma. Às vezes uma faz super bem para uma pessoa e não faz tão bem para outra. Cada uma precisa de uma delas, mas todas promovem um estilo de vida saudável, que vai impactar diretamente na saúde e na felicidade, estimulam os mecanismos naturais de prevenção e cura, permitem a integração, então, corpo, mente, emoção e espírito, a promoção global do cuidado, principalmente o autocuidado, enfim, promovem a saúde. E é muito mais bacana quando a gente está numa equipe multidisciplinar, a gente soma saberes, porque os resultados terapêuticos são muito superiores, e a gente vê isso na prática, né? Uma pessoa feliz, realmente, bem cuidada, ela pode ter um resultado terapêutico melhor. E agora eu vou passar de novo para os meus colegas, para a gente ouvir os diferentes olhares em relação a isso. Bom, nessa segunda rodada eu volto com poesia. É sempre poesia que é o meu norte. E aí tem uma poesia do Paulo Leminski, que eu não vou lembrar muito bem qual é. E essa, assim, inteira, né? Mas ela fala assim que a gente gostaria, no fundo, que os nossos problemas fossem resolvidos por decreto. Então, abaixo toda a mágoa, abaixo toda a raiva. E aí, no final do poema, ele fala assim, mas olha, os problemas, eles não se resolvem assim. Problemas são grandes e aos domingos saem para passear o problema, a senhora problema e outros pequenos probleminhas, né? Então, pensando isso na saúde integrativa, mas como assim os problemas saem para passear? Os problemas, eles são nossos, a gente vai ter que dar conta dessa vida. Então, num caso como esse, vai ter que mudar jeito de viver, né? Jeito de sentir, de pensar, de cuidar do corpo. Então, não adianta pensar que eu vou ao médico e ele vai me dar a solução, né? Ou que eu vou fazer uma prática de Tai Chi uma vez por semana e minha energia vai fluir. Então, um pouco, é essa ideia de que a gente tem que se cuidar, essa questão do autocuidado, né? De poder ter um conhecimento sobre si mesmo. Deixa eu ver quem mora aqui dentro, deixa eu ver do que eu preciso, porque às vezes a bússola interna ela está tão desregulada que a gente não consegue detectar isso. E que bom que nós somos seres de relação e tem outras pessoas que podem lembrar.
Então, na verdade, eu acho que os profissionais de saúde, nas diversas áreas, eles são pessoas que lembram a gente do que é importante, né? Mas a rota a seguir, novamente, é a nossa rota. E quando se fala em equipe multi, né, no SUS, na prefeitura, a gente trabalha com o que se chama projeto terapêutico singular. E esse projeto, assim, os profissionais se reúnem e cada um vai vendo que história ele tem para contar sobre aquela pessoa. E aí conversa com a pessoa sobre esse projeto, sobre o que ela precisa na vida dela. Ela conta para a gente e a gente conta para ela. E o interessante é que para cada profissional tem uma parte da história. Então essa história é contada e recontada várias vezes. Acho que só pensando aí nessas múltiplas dimensões que a gente pode observar, né? Acho que o tratamento ele tem que ser sempre abrangente, né, para atingir tudo isso. Acho que o caso ilustra bem essas múltiplas dimensões, essa integralidade que tem que acontecer, né, no cuidado. A gente é um bicho muito estranho, né? O ser humano é um bicho muito estranho. A gente tem um conjunto de coisas que outros animais, outros seres não têm, né? Não fazem. A gente tem um conjunto estranho de necessidades, né? Assim, se você for olhar para outros animais, né? Eu gosto de pensar que assim, todo ser vivo genericamente adoece quando não atende às suas necessidades básicas. E cada ser vivo tem um conjunto diferente dessas necessidades. Nós, seres humanos, não temos necessidades só biológicas, a gente tem necessidades de N tipos diferentes, espirituais, de sentido, de significado, relacionais, né? Os animais também têm necessidades relacionais, né, de coletivo, de grupo. Mas o importante é que a gente, como ser humano, tem um conjunto muito ampliado dessas necessidades. E quando a gente deixa de atender essas necessidades, a vida começa a sofrer, a gente começa a ter uma queda na vitalidade. A vitalidade ela é fruto do todo desse organismo, quer dizer, dessas múltiplas dimensões. Não tem uma dimensão, tem várias dimensões. Então a gente tem essa coisa estranha do mental, né? O nosso nível mental, ele constantemente deixa de atender necessidades super importantes por necessidades ilusórias, que não são necessidades, são desejos, né? Por conta dessa instância do desejo. A gente passa a almejar coisas no externo que são na contramão daquilo que a gente necessita. Então a gente começa a ter um conflito entre aquilo que é necessário para manter a vitalidade e aquilo que a sua mente está dizendo para você correr atrás, né? Então a gente é um bicho muito estranho, porque às vezes a gente está com sono, a gente não vai dormir, a gente se força a ficar acordado, a gente está com fome, a gente se força a não comer, a gente está cansado, a gente se força a continuar trabalhando. Eu acho que tem dois lados nessa história. Isso faz parte da natureza humana, desafiar um pouco esse mecanismo e levar a um novo patamar. O ser humano tem esse papel, esse desafio de criar novas possibilidades além daquilo que é a regra. Mas a gente passa do limite disso o tempo todo, e aí que a gente adoece, né? Nossa homeostase tem um limite, a gente vai lá, né, o corpo se reorganiza. Aí eu vou lá, quebro de novo, aquele equilíbrio ele se reorganiza de novo. Uma hora ele não tem como se reorganizar e a gente adoece, né? Então só trazendo um pouco dessas múltiplas dimensões, a gente tem essa tendência, né, do mental trabalhar contra as necessidades importantes, em vez de transformar a experiência em sabedoria e passar a ter uma boa gestão dessa experiência, né? Então, enquanto a gente não transforma o aprendizado do adoecimento em bagagem para aprender quais são as nossas necessidades e como atendê-las no nosso limite, a gente fica batendo na mesma tecla. E aí a pessoa troca de doença. Porque ela vai lá no profissional, o profissional mecanicamente resolve o problema, só que a origem não está no físico, está em outro nível, está no comportamento, está no sistêmico, né? Tá na forma com que o mental interpreta as coisas, porque as coisas não são. Elas podem ser dependendo do valor que a gente dá. A gente olha para a experiência e atribui um valor, e colhe o valor que atribuiu. Isso foi certo, foi errado, foi fácil, foi difícil, foi um aprendizado ou foi o fim da vida, né? A gente que atribui valor e colhe. O mental ele é muito plástico, ele é muito moldável, né?
Então, só para trazer que esse nível mental, ele é meio que o centro de todo o problema, né? Porque é isso que faz interface com essa instância que mobiliza, né, para ir contra as nossas necessidades, para atender as nossas necessidades básicas. Para a gente assim, tá atento e tá sempre vigiando essa instância aí do mental. Então, eu tô aqui. Tá, você me avisa, tá? Então, eu acho que tudo isso que foi dito, né, que o Caio falou, eu acho que é o grande desafio do século XXI. Eu estava pensando em mim mesmo, né, de como que esse desafio no dia a dia é assim, a gente não consegue, é um trabalho de todo dia. Um dia você está bem, daí desequilibra. Aí você tem que ter os recursos para você equilibrar novamente. Isso é um trabalho diário. Mesmo a gente que trabalha com essas práticas de equilíbrio e harmonização, a gente enfrenta isso, porque o ambiente, ele provoca esse desafio na gente. Então, por isso que eu acho que que a função dos terapeutas, por isso que da médica, por isso que a Patrícia deu o nome de choice, escolha, né? Para você escolher, você precisa ter recursos, você precisa ter conhecimento. Tem a parte emocional que eu acho que as poesias vêm ajudar muito para ter um coração mais tranquilo, mais abrangente, né? E tem essa questão que o Caio está trazendo de que, para mim, como não deixar que esse externo me invada, como que eu posso me fortalecer, ter um coração mais vazio para me fortalecer, para que esse externo, esses valores externos não me invadam a toda hora e me desequilibrem. Isso é um negócio que os santos, os sábios, se viessem hoje em dia, estariam com esse desafio também. Muito obrigada. Vou passar a palavra para você, Patrícia. Então, vamos finalizar o caso. É só dizer que a vida é para isso mesmo, né, gente? A gente está aqui para aprender. E o aprendizado vem através de todas essas coisas para a gente poder evoluir, né? Então, só para dizer o que aconteceu no final, ela está praticando tai chi, meditação, mudou de trabalho, está num ambiente mais leve, está repensando a vida. Os exames todos melhoraram, aqueles sintomas, graças a Deus, também melhoraram. Não tem mais infecção, o nódulo está lá estável. E claro que as recaídas vão acontecer, a vida vai continuar e a gente vai tropeçar e ela também, e vai voltar e a gente vai tentar orientar e assim vai, até que a gente consiga evoluir, mas talvez precise de muitas outras vidas, inclusive, né, gente? Mas dentro da saúde integrativa, eu trouxe aqui os desafios que a gente encontra. É tudo bonito, mas o ser humano está aqui para vencer esses desafios, né? Então, evitar a separatividade, eu coloquei como primeiro desafio, porque antes, do mesmo jeito que a gente rejeitava todos os aspectos relacionados às emoções, à alma, hoje a gente precisa tomar cuidado para não rejeitar o corpo físico e quem cuida dele também. A gente ainda é ser humano, a gente ainda está aqui no planeta Terra e tudo impacta no corpo físico e a gente está do corpo para poder evoluir, né? Então, esse é um desafio. O outro é integrar, aceitar e respeitar os diferentes conhecimentos e os limites de atuação de cada área, evitar rixas, só o meu jeito de atender, de fazer medicina, ou de fazer saúde integrativa ou não integrativa é bom, e isso atrapalha muito quem vem buscar tudo isso, né? E um desafio grande também é formar uma equipe coesa que trabalha nesses modelos de inter e transdisciplinaridade, que formem um conhecimento maior que um dia vai ficar para o mundo, né? E cuidando mesmo de todo mundo que vem buscar essa prática. E o futuro é que todos busquem, né? Eu coloquei essa fala da Patrícia Gebrim aqui, como todos sabem, ela é maravilhosa, se expressa lindamente, de uma forma simples para entender. Eu achei que ia ser bacana, porque ela definiu muito bem. Estamos em meio a um processo evolutivo onde tudo vai se sutilizando aos poucos. Creio que chegará um momento em que estaremos todos num nível de vibração tal
que já não se faça necessária qualquer intervenção no nível corporal, um nível onde o simples ato de visualizar luz nos reconecte naturalmente à saúde que somos. Mas ainda há um caminho a ser percorrido, um caminho no qual tanto o corpo físico quanto os corpos mental, emocional e espiritual precisam ser reconhecidos e integrados para que possamos ser cuidados em todas essas frentes, neste momento em que nos encontramos. Faz imprescindível um trabalho conjunto, no qual quem ganha são aqueles que buscam ajuda, passando a ser vistos como seres holísticos e tratados com real atenção e amorosidade. Perfeito, Paty. Obrigada também. E assim, eu acho que a gente ia discutir, mas acho que o tempo está acabando. Já acabou? Não? Então agora a gente senta para finalizar. E eu coloquei aqui para finalizar essa frase que é o que eu sinto mesmo, que a mudança é difícil no começo, confusa no meio e linda no final. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Patrícia, Carla, Caio e Maria Lúcia. Hoje a gente tem 3 minutos para colocar uma questão, para fazer um comentário, partilhar um... Ok. Muito obrigada. Vou passar. Obrigada. Sim, claro. Vou apresentar, sim. Meu nome é Isabel Dossá, eu sou médica integrativa e eu fiquei muito feliz hoje. Eu queria primeiro agradecer, muito feliz, eu senti uma empatia enorme. Tudo que foi falado foi muito bonito, muito profundo e muito importante para todos nós profissionais de saúde. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, Caio, você falou muito do aspecto de iatrogenia. Eu acho que não se falou muito do aspecto do efeito placebo, né? E não podemos esquecer, na hora de falar de práticas integrativas, o quanto a nossa ação como profissional de saúde pode ser um benefício, como pode ter efeitos colaterais, né? Eu acho que isso foi um pouco esquecido, eu queria colocar isso. E uma outra coisa que eu queria falar é um pouquinho, falar da minha experiência rapidamente. Eu sou médica integrativa, eu coordenei uma equipe multiprofissional com essas práticas na periferia de São Paulo, no Capão Redondo, por 4 anos. Infelizmente, por falta de recursos financeiros, esse centro fechou. Caio se deve conhecer. A gente tinha uma parceria grande com a Embi Morumbi, né? O centro da Casa do Zezinho. Então, trabalhei 4 anos com essas práticas integrativas na periferia. Eu tenho uma enorme gratitude por esse trabalho, me ensinou muitas coisas, foi maravilhoso, mas foi muito difícil e foi muito solitário. Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o quanto é difícil aplicar isso num país onde tem, não sei qual é a porcentagem de pessoas vivendo em favelas, onde as necessidades básicas são terríveis, não são atendidas, né? Então, falar de terapia integrativa toma um sentido muito amplo, mas muito difícil para os profissionais, né, que somos. E o trabalho é desafiador, a equipe é importante, muito importante, não se sentir sozinho, né? Então, esse trabalho de equipe e eu quero agradecer a Embi Morumbi por esse tempo de parceria, porque foi muito interessante trabalhar com naturólogos, né? Foi muito, muito bom, um trabalho muito rico. Mas é isso, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês e ouvir um pouquinho o que vocês têm para falar sobre esse tema tão importante no Brasil de práticas integrativas e uma parte dessa população que é muito carente e que precisa muito acesso a isso. Muito obrigada. Eu perguntava se tem mais alguém querendo fazer uma questão, aí a gente junta as questões, integra as questões, integra as respostas. Tem mais alguma questão? Não? Tem a minha questão. Eu vou lançar a minha questão aqui juntamente com a questão que foi com
foi acabado de dizer, e muito obrigada pela sua partilha, porque a minha questão agora é exatamente como é que faz uma pessoa para exigir ter uma abordagem integrativa relativamente à sua saúde. Se vai no médico, se vai no hospital, se vai no posto de saúde, como é que faz realmente para não, quando tem um nódulo na mama, não ficar só pelo nódulo da mama? Quando tem a queda do cabelo, não ficar só pela queda do cabelo. Quando tem dor no estômago, não ficar só pela abordagem curativa da dor no estômago. Como é que faz o cidadão comum? Porque eu tenho esta preocupação realmente com a educação das pessoas. Como é que as pessoas podem ser educadas também para exigirem esta abordagem integrativa da parte dos profissionais da saúde? Então, junto a minha questão à questão do colega. Caio, passo a palavra para você. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que primeiro a questão do efeito placebo. Eu acho que primeiro que essa questão, acho que o efeito placebo é uma coisa maravilhosa. O reconhecimento dessa forma de atuar, né? Porque entender placebo não é entender de forma pejorativa, mas entender que o indivíduo tem um papel e uma função e um poder, né, acerca da sua própria recuperação. Então o placebo nada mais é do que isso. A partir do momento que eu acredito, que eu coloco minha fé e direciono o meu interno, eu tenho esse processo de cura. Eu acho que a gente está anos-luz de entender tudo que acontece, tudo que é implicado pela essa questão do efeito placebo. Primeiro porque o nosso modelo é muito mecânico. O modelo de ciência ele parte de um pressuposto materialista, né? Eu acho que quando a ciência começar a expandir tudo isso, ela já começou, mas eu acho que a gente ainda tem muito para explorar. A gente vai começar a entender melhor o que é isso chamado de efeito placebo. Eu acho que é maravilhoso. E respondendo um pouco essa tua angústia, né, da Casa do Zezinho, que é uma parceria maravilhosa. Eu mesmo estagiei lá há alguns anos, quando era estudante, e sendo o trabalho maravilhoso que o Projeto Se Cuida fez, né, e o quanto que foi valioso, né. Esse trabalho agora mudou, né, a gente está trabalhando um pouco na parceria no âmbito educacional, né, então a gente está indo nas turmas, fazendo um trabalho um pouco diferente. Infelizmente teve um corte aí, né, mas eu só dizendo que eu entendo, né, que a dificuldade é grande, né. Eu acho que é difícil, não é fácil, não vai ser, né. Acho que a gente está assim nadando contra a correnteza, né. Nadando contra a correnteza a gente está ganhando habilidade no nado, né, quer dizer, a gente vai ficando mais forte, né. Então acho que a hora que a correnteza dá uma amenizada, a gente sai na frente porque a gente já está treinado. Então acho que tem essa característica. Eu acho que utopia, né, para começar, o U é prefixo de negação de tempo, não de possibilidade, né? Então assim, aquilo que é utópico é aquilo que ainda não aconteceu. Então, de certa forma, eu vejo que todo esse esforço é um preparo para um tempo onde isso vai expandir. E na verdade a gente já está na crista da onda, na minha opinião. Eu acho que a gente está na crista da onda para uma mudança. Eu acho que agora é só manter, né, a persistência para que isso aconteça. Só para responder a sua pergunta e falar um pouco, né, eu trabalho no SUS há bastante tempo, né, e as pessoas até me perguntam se é possível ser feliz trabalhando no SUS, e vem muito dessa força de atuação que é dia a dia. E aí tem uma atuação que é da comunidade, da sociedade civil, e hoje a gente tem a Política Nacional de Práticas Integrativas que começou em 2006. Isso é um avanço porque é um norte. Então, o Ministério de Saúde diz, estou vendo ali fim do tempo, o Ministério de Saúde diz sobre essa possibilidade dos vários municípios terem uma política e fazerem ao seu modo. Então, assim, hoje, né, em 500 unidades de saúde da prefeitura, tem uma prática integrativa. Em 2001, eram 6 unidades. Então, tem uma transformação, sim, mas é um trabalho à medida que a população, que as pessoas vão vendo o que isso traz de cuidado, elas vão se apropriando, é um movimento em expansão. Então, é essa confiança que a gente tem, que todo mundo na universidade, em vários lugares, a gente
vai conseguindo mudar um jeito, né, de fazer, de pensar. E as pessoas, eu vejo lá nas unidades, elas querem esse olho no olho, elas querem as práticas, e isso vai fazendo ter um enraizamento, né? E aí o que vem do céu casa com o que vem da terra. Vamos ter que encerrar. Olha, foi bem saudável este painel, foi bem saudável, bem integrativo. Penso que também agora cabe a cada um de nós, como cidadão, fazer as suas exigências quando contacta com os profissionais de saúde. Falar, eu venho aqui, mas sou eu que venho aqui, não é o meu nódulo. Tá? Obrigada a vocês todos também, um bom almoço. Parece que vai haver aí uma instrução